Olá, como vai? Tudo bem? Mais uma vez uma oportunidade de trazer um vídeo aqui de motivação para sua vida, para a minha também. Porque antes de falar aqui, eu tenho que estudar, eu tenho que pesquisar, fazer algumas leituras. E eu estava me recordando que há 2 anos, mais ou menos, eu fiz um vídeo sobre a ressignificação das lutas, ressignificação dos problemas, das dificuldades. E acabou que felizmente foi bacana. E eu estava pensando hoje sobre um pouquinho isso, sabe? Sobre a gente aprender a ressignificar. Eu vou usar como exemplo aqui, eu sempre faço isso, uma historinha legal de uma menininha que estava na escola e durante uma aula ela ouviu falar a história, uma história até bíblica, do rico e Lázaro. Então ela ficou muito envolvida assistindo aquela palestra e ela gostou muito. Ao final a professora deu oportunidade que todos se manifestassem, falassem o que pensaram, o que acharam da história. E a menininha foi muito inteligente, porque ela disse assim: enquanto eu viver, eu quero ser o rico, mas quando eu morrer, eu quero ser o Lázaro. Achei sensacional, sabe? Não que ela esteja certa ou errada, mas que interpretação bacana para uma criança, né? Mas sabe o que é a conclusão que a gente chega? É que esse momento de felicidade que a gente passa, que as pessoas passam, é muito interessante como esse momento nos atrai. Porque quem de nós não quer ter felicidade o tempo inteiro? Quem de nós não quer o tempo todo só ter coisas boas? Não é? Só coisas interessantes, só coisas que alegram o coração. Mas a vida não é assim. Nós temos algo em nós chamado autoestima, que é aquela autoimagem que nós fazemos de nós mesmos. Então a autoestima é você avaliando a sua autoestima. Então quando você está com a autoestima muito baixa, a tendência sua é ficar triste, desanimado, desagradar as pessoas que convivem com você. Então o ideal, interessante, é a gente manter a autoestima sempre elevada. Claro que isso não é fácil, manter todos os dias até é impossível. Se uma pessoa conseguir fazer isso todos os dias, ela tem um desvio. Ainda que seja um desvio bom, né? Mas tem um desvio, porque isso é praticamente impossível. Então o que acontece comigo, com você às vezes? Tem pessoas que têm a autoestima baixa com uma frequência absurda. Tem outros que têm a autoestima elevada com a frequência também assustadora. Então nós começamos a perguntar a nós mesmos assim: mas o que faz então a gente elevar a autoestima ou deixar a autoestima lá no pé, lá embaixo? Eu andei meditando, pesquisando sobre isso, é a minha função também. E a gente entende o seguinte: o que acontece conosco? Nós trazemos muitos reflexos negativos da nossa infância. Então nós carregamos traumas que nós não temos culpa deles. Quando você carrega um trauma, alguma coisa que te aconteceu lá na sua infância, aqueles reflexos negativos, você não tinha idade para compreender, você não tinha idade para lidar com eles, com esses traumas, e você não tinha culpa também, e não tem ainda, porque você não sabia, não foi você quem provocou aquilo. É como aquilo cair de paraquedas na sua mão. Como, por exemplo, na aula de psicologia, é muito comum a gente colocar as pessoas sentadas em círculo e colocar um objeto na mão de uma delas e colocar uma música para tocar. E a pessoa vai passando aquele bastão para outra, e aquela passa para outra, e a outra passa para outra. Quando a música para de tocar, quem estiver com o bastão na mão, perdeu, né? Aí sai do grupo, sai da brincadeira. A hora que você está numa brincadeira dessa, o bastão está na sua mão, você não tem culpa da música ter parado exatamente quando o bastão estava na sua mão. Então você sai da brincadeira e o grupo continua até sobrar o último. Assim também são os traumas da nossa infância. Então você tem um trauma lá quando você era criança, que você não tem culpa, que você não provocou e que você não sabe talvez lidar com ele hoje. E você carrega isso dia e noite na sua vida. Alguns traumas afetam vários pontos da nossa vida, e você tem dificuldade talvez no relacionamento, tem dificuldade em permanecer no emprego, tem dificuldade em conviver bem com familiares, e assim vai. Porque não tem como a gente saber quais os traumas que nós recebemos e quais nos fazem mais mal, qual deles prejudica mais a nossa vida.
Aí você me diz, então o que fazer para eu melhorar minha autoimagem? Para aumentar minha autoestima? Então eu vou falar 3 princípios pelo menos aqui. E um deles é não depender do passado. Quando você fica refém do seu passado, você sofre 2 vezes. Então você pega o seu passado, não foca nele, senão para crescer. Você só pode focar no seu passado quando você entender que aquilo que te aconteceu vai te servir de alguma forma para o seu crescimento. Se algo aconteceu na sua infância, você não tem como corrigir mais isso. O que você tem que fazer então? Ressignificar isso na sua mente. Então eu começo a decidir que aquele trauma que eu não tenho culpa dele, eu vou ressignificá-lo. Eu vou tomar decisão, eu vou me convencer de que eu não tenho culpa e que eu não posso fazer nada contra ele. Então eu vou ressignificar. Eu pego algo ligado àquele trauma e trago de bom e substituo aquilo. Eu coloco isso aí na minha memória de uso contínuo e eu faço a substituição. Então eu paro de sofrer com um trauma que eu não tenho culpa e que não tem como me livrar dele definitivamente. Um segundo ponto, um segundo princípio legal é você dar novo significado às suas dores. Então, por exemplo, eu entendo que uma dor vai curar um outro problema na minha vida. Eu posso fazer isso se eu quiser. Por exemplo, quando você tem um trauma lá da sua infância, que você nem tem culpa, como eu já repeti, vou falar outras vezes, se alguém toca naquele assunto, a sua tendência é não aceitar. Por quê? Porque eu não quero mais falar naquilo que me causa dor. Eu não tenho prazer em ouvir aquilo que me causa dor, tristeza, angústia. Então o que a gente faz? Fuga. A gente escapa. E aí o que acontece então? Eu continuo mantendo aquilo na minha mente. A minha mente vai entender que aquilo não é para sair dali, porque eu não quero falar a respeito. Então quanto mais você enfrenta o seu passado, mais você lida melhor com ele. Então enfrenta. Se você ficar quietinho, ele vai montar em você. É como você vê uma sombra no seu caminho à noite e você morre de medo dela e você corre dela. Você vai ter medo de sombra sempre, sabe por quê? Porque você não vai descobrir quem é, o que é uma sombra. Mas no dia que você vai lá e descobre que tem uma luz acesa em algum lugar e aquela sombra está sendo projetada onde você está, você vai lá e apaga aquela luz ou muda de local, você vai ver que a sombra não pode fazer mal algum. Então, esse é o segundo princípio. O terceiro é você se abrir para novas possibilidades. O que você faz então? Eu entendo que eu tenho um trauma de infância, que não foi eu que provoquei e que não tem como eu tirar mais de mim. Por exemplo, um abandono. Como que você vai tirar um trauma de um abandono? Um trauma de um abuso que você sofreu de alguém, especialmente familiar próximo. Como que você vai tirar se isso foi lá atrás há muito tempo? Não tem jeito. Então o que eu tenho que fazer? Abrir para novas possibilidades, para eu mudar isso. Se eu ficar sofrendo em cima disso, eu nunca vou melhorar. Então aprenda, tira isso do seu coração. Será que se eu não tivesse passado o que eu passei, seria bom ou ruim para mim hoje? Talvez você tenha uma qualidade maravilhosa, sabe por quê? Por causa de um passado triste que você teve. Há pessoas que não têm limites. Os pais, por exemplo, dão tudo que querem, aceitam tudo, a criança faz pirraça, aí o papai e a mamãe vão lá e fazem o que ele está querendo, o que a criança quer. Sabe o que está acontecendo? Está deixando traumas terríveis que talvez não vão sair nunca. Porque todos nós precisamos de limites. Você vê hoje mesmo, eu estava observando ali, um senhor foi atravessar a rua e não observou um veículo que estava vindo, ele parou no meio, os dois se assustaram, o carro parou. O motorista xingou o homem e o homem xingou o motorista. É interessante, né? E eu parei e fico observando. Às vezes quando eu estou na rua, quando eu estou sozinho, eu paro e fico observando as pessoas. Por quê? Comportamento humano. Então um entra na rua, o outro vem com o automóvel, dá uma freada, o outro assusta. Os dois ficam bravos e um quer culpar o outro. Por isso que tem limite para todo mundo. Você sabe por que existe lei? Porque existem pessoas que fazem coisas que não deveriam fazer. Se eu andasse só no meu limite em tudo, não invadisse o limite do outro, não precisava de lei. A lei é exatamente para isso, que gostam de burlar o direito do outro. Se eu sei que o meu limite termina ali, é porque começa o direito do outro ali. Se nós soubéssemos isso, não precisava de lei. Então foi colocada a lei. Teve uma mulher, coisa interessante, eu até falei isso em algum vídeo passado, que ela foi rejeitada pela sua mãe quando ela era criança.
E o que aconteceu com ela? Ela não aceitava o seu próprio casamento. Ela não aceitava isso, por quê? Porque ela tinha como frustração a ideia de casamento. E aí, com muita dificuldade, luta, ela acabou se casando. Começou a usar remédio escondido do marido para não ficar grávida. Sabe por quê? Porque ela tinha um trauma de rejeição contra ela própria lá na sua infância. Se a pessoa não aprender a ressignificar isso, ela vai carregar esse trauma para sempre, sendo que ela não tem culpa. Como que uma criança tem culpa de ser rejeitada se a mãe não a conhece, ela não conhece a mãe? A criança acabou de nascer, a mãe, não gostava de mim. Como que não gostava se ela não te conhecia? Ela acabou de te ver, ouviu o seu primeiro choro. Ressignifique isso, sabe? Tenha filhos e eduque seus filhos, dê carinho aos seus filhos, beija, abraça, cuida, faz de tudo para o seu filho ser um filho feliz. Dê limite, né? Claro. Porque fazer de tudo aqui, eu vou contra o que eu acabei de falar. Não é dar tudo, não. É fazer de tudo para o bem. Ensinar limite, ensinar respeito, sabe? E isso é possível. As dores da vida arranham a nossa felicidade. Mas nenhuma dor é eterna. Você pode fazer a escolha. O que nós vamos fazer então? Vamos ressignificar isso. Eleve a sua autoestima. Comece a se olhar e gostar de você. Se tem algo em você que não está gostando, modifique isso. Ao levantar pela manhã, você olhou no espelho e não gostou não, vai lá e modifica. Penteia o seu cabelo, faz alguma coisa diferente nele, dá uma amarração diferente, cria alguma coisa para fazer uma mudança. Se tem algo em mim que não me agrada, eu preciso mudar isso, porque os outros não vão mudar por mim. Então guarde isso no seu coração. Eleve a sua autoestima, observe a sua autoimagem, goste de você. Nesse exato momento que eu estou fazendo esse vídeo, está passando um senhor aqui falando ao aparelho de telefonia celular. Está bravo, xingando, está muito nervoso. Bom, agora ele olhou para mim e afastou-se. Ele está muito nervoso. Ó, ele está xingando bastante, ele viu que eu estou gravando o vídeo e ele voltou. Coincidentemente, né? Nesse exato instante, ele está passando aqui. Ele parou, voltou, ficou debaixo da árvore ali fazendo a sua briga com outra pessoa lá, sabe? Então, eu paro na praça, qualquer lugar que eu paro, eu fico observando os comportamentos. Eu vou me silenciar um pouco para você escutar a voz. Como é interessante. É muito curioso. Então, resuma que a felicidade, você faz a sua escolha. Seja feliz. Quando os problemas vierem, entenda que eles fazem parte da vida. Eu escrevi a reflexão hoje pela manhã, que eu aprendi a amar a luz, porque ela alumia o meu caminho, ela mostra o caminho. Mas eu aprendi a amar também a escuridão, porque é só através dela que eu posso ver as estrelas. Então guarde isso. Eu amo a felicidade, por quê? Porque ela alegra o meu coração. Mas eu tenho que amar a tristeza também, por quê? Porque ela abre a minha mente, ela abre a minha alma para o entendimento. Faça a sua escolha, seja feliz, independente dos problemas que vierem. Vem um problema, enfrenta o problema, lute contra ele, não desista. Você é capaz muito mais do que você pensa, independente do problema, da luta que você estiver passando. Mas porque você não sabe o que eu estou passando. Você também não sabe o que eu já passei e o que eu passo. Às vezes eu faço um vídeo aqui todo sorridente, mas tem problemas graves, difíceis para resolver. Sabe o que eu faço? Eu vou lá e enfrento, alguns eu perco. Eu chamo isso de batalha e não de guerra. Eu perdi uma batalha, eu continuo lutando, me esforçando. Por quê? Porque a guerra não acabou. Então seja feliz. Não deixe ninguém tirar a sua paz, ninguém tirar a sua felicidade. Só depende de você. Um abraço, até o próximo. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Ó, não se esqueça de ir lá no YouTube e dar um like lá. Meu nome é Sérgio Cândido de Carvalho. Tem mais de 150 vídeos lá motivacionais, tá bom? Por favor, se você receber por outro meio, vai lá no YouTube, não te custa nada. Vai lá, dá um like, e inscreva no canal e me ajuda a ser feliz. Um abraço, até o próximo.